Hoje nós vamos fazer aqui um apanhado geral a respeito de um dos fabricantes mais importantes que tivemos na Tchecoslováquia, que fez parte do conglomerado estatal Associação AMAT. Esse fabricante chama-se Família Puchner. Por que eu escolhi ele? Ele fabrica instrumentos de madeira, não é o nosso instrumento. Mas a história deles permanece tão rica, porque até o momento essa empresa existe ainda. Eles estão na 4ª geração. E os diários que possuem das pessoas, dos fundadores, desde o primeiro, nos dá uma ideia muito grande em referência à estatização, criação da AMAT, quais foram as diretrizes tomadas pelo Império Austro-Húngaro, Tchecoslovaco, Alemão. Então, mesmo que não tenha totalmente direcionado aos nossos instrumentos, eu acredito que é um recorte muito importante para nós entendermos o contexto geral no qual é apresentado essa empresa, né? Então nós começamos falando a respeito do fundador da família Puchner. Essa família Puchner, que o inventor da marca e fundador da empresa chama Wisner Puchner. Então Wisner Puchner, ele é o primeiro fundador da empresa. E a história dele começa assim. Ele logo quando ele era criança, os pais dele faleceram, não se diz as causas, né? Ele perde pai e mãe e ele passa a ser criado com uma família chamada Gressner. Essa família chamada Gressner tinha uma oficina que ficava na cidade de Gräsli. E os Gressner, o nome da oficina deles chama Johann Bestin Gressner. E eles fabricavam válvulas para instrumentos que eram produzidos por outras empresas que ali estavam na cidade de Gräsli, que é a cidade de Vales dos Sons, né? Então eles não fazem o instrumento acabado. Eles não fazem o instrumento totalmente terminado. Eles fazem uma parte do instrumento que vai ser consumido pelas empresas que ali estão. Logo cedo, quando ele já era muito jovem, ele vai aprender a tocar instrumentos como oboé, clarinete, fagote e mais tarde saxofone. E ele começa a partir daí desenvolver uma ideia que vai levar adiante para a sua empresa, que você só será capaz de construir um instrumento de qualidade se você for capaz de tocá-lo. Esse é um dos mantras que vai ser levado para a sua empresa, né? Ele começa a trabalhar numa empresa chamada Kohert. Essa empresa Kohert, ela é fundada em 1840. E ela produzia instrumentos de madeira. E ele entra lá como funcionário, aprendiz, construtor de instrumentos, e já tocando os instrumentos que eram fabricados, como testes, né? E ele leva em frente tanto a carreira de músico quanto a carreira de artista, artífice, criador de instrumentos. Quando ele é convocado ao serviço militar, ele forma no exército um coral de cadetes que é regido por ele. Então lá ele ensina a cantar, define as partituras, as vozes por quem será cantado, né? E a partir disso ele começa a perceber que ele possui mais talento de construir os instrumentos do que as outras pessoas que trabalham nessa empresa de Kohert. Por quê? Ele se dá muito em conta pela capacidade de tocar o instrumento. Então ele começa, antes de abrir a sua empresa, a fazer exibições dos seus instrumentos, o que leva a um certo sucesso, notoriedade e a fundação da sua empresa em 1887. Durante essas apresentações, exibições, ele vai ganhar 2 importantes prêmios. Então esses prêmios são concedidos à empresa dele por inovação na construção de instrumentos. E esses prêmios são Alsing em 1903 e Komatsu em 1913. Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, Wisner é chamado para servir o exército tcheco. Então, normalmente a sua empresa deveria parar a produção de instrumentos musicais, mas isso não acontece,
porque ele tem um filho mais velho chamado Joseph, que já tem 17 anos. E quando o pai vai servir o exército, ele toma conta de toda a produção da fábrica. Então ele toma controle de toda a fabricação. E mesmo durante o período da Primeira Grande Guerra Mundial, a empresa dele não deixa de fabricar instrumentos, né? Quando termina a Primeira Grande Guerra Mundial, acontece um evento muito importante. Tem uma região da Alemanha que chama-se os Sudetos. Essa região dos Sudetos, ela passa a ser incorporada pela Tchecoslováquia. A Alemanha perde esse território, né, para a Tchecoslováquia. E o Império Austro-Húngaro, por outro lado, também está fazendo concessões com algum vertente dos seus impérios que estão tentando declarar independência. Entre eles a Itália, né? A Itália está tentando ser um país independente. Então ela começa a colocar altos impostos sobre esse local. Então você está tendo aí no meio dessa questão aí uma série de eventos que acontecem, né? Você vai ter cidades da Boêmia, né, que elas tinham facilidade de encontrar instrumento, impedidas de se comercializarem, né? Então você vai ter, por exemplo, a Rússia impedido uma parte da Alemanha comprar em Gresling. Então você vai ter um cenário muito conturbado. Só que os Puschners, eles acreditam em ser isso uma oportunidade, porque eles vão perceber que a Alemanha é um grande mercado, que consome música e que não vai ter tanta demanda, porque chega a ter lá 59 empresas, né? E essas empresas, nenhuma delas podem vender para a Alemanha. E eles vão resolver vender para a Alemanha, escondido. Então eles vão dar os direitos de venda para uma empresa chamada Mendel e Heritage. Então esses instrumentos Mendel e Heritage são comprados dos Puschners, remarcados com essa marca, e eles vão abastecer a Alemanha, chegam a abastecer a Europa de uma forma geral e chegam a ir até os Estados Unidos. Então várias e várias séries feitas pelos Puschners é feito com Mendel e Heritage. Então o governo não sabe que na verdade Mendel e Heritage são instrumentos feitos em Gresling, no qual a Rússia proibiu eles de comercializarem. Eles fazem isso escondido, né? Então você vai ter, entre o período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, um aumento considerável na venda de instrumentos, né? Aí tem um grande boom naquela região, onde chegam a ter 59 empresas fabricando instrumentos musicais, como a Julius K-Vert que nós falamos, a própria Arigra, entre muitas outras. E essas empresas, elas crescem, e elas têm em média 300 funcionários trabalhando para essas empresas. Só que os Puschners não trabalham dessa forma. Eles mantêm uma média de 50 funcionários. Eles até poderiam aumentar, porque se eles fabricassem mais instrumentos, esses instrumentos seriam vendidos. Só que eles preferem manter um controle sobre a produção. O que quer dizer isso daí? É aquela velha frase de Wilhelm Puschner. Você só é capaz de fazer um instrumento com qualidade se você puder tocá-lo. Então ele queria acompanhar todo o instrumento, tocar os instrumentos, ter um controle de qualidade. E ele acredita, se ele colocar 300 funcionários lá, vai ser tanto instrumento sendo fabricado que ele vai perder o controle. Ele não vai ter a capacidade de controlar a fabricação do jeito que ele controla com 50 instrumentos. E se você for analisar os instrumentos que são fabricados, apesar de não ser tão grande como a outra, eles fazem a linha completa. Muitas dessas empresas, conforme nós falamos aqui, né, a própria Nagsawa, né, elas vão fabricar só instrumentos que vendem mais, como sax, né, eles vão procurar um nicho. A Puschner não. Eles vão fazer o flautim, que é o piccolo, eles vão fazer o contrafagote, eles vão fazer toda a família do clarinete envolvendo a requinta, o clarinete, o bassete horn, clarinete baixo, clarinete contrabaixo. Então é uma empresa que ela já é diferente das outras. Ela não vai só fabricar os instrumentos que mais saem, vai fabricar todos os instrumentos, né? E 70% de toda a sua produção que eles faziam era mandado para fora do país, era exportado. E eles já começam nessa época a ter um viés de quem fabrica instrumentos de qualidade, né? E Joseph, que é o que trabalhava com o pai e assumiu a direção da empresa, quando
o país está na Primeira Grande Guerra, tinha dois irmãos chamados Karl e Wilhelm. E nós fomos analisar a história deles, é muito interessante, né? O que acontece? Quando o Hitler ascende ao poder, ele ascende primeiro de uma tentativa fracassada de dar um golpe partindo de uma cervejaria. Ele tenta dar um golpe e não consegue, ele é preso, acusado de traição. Dentro da cadeia ele escreve um manifesto chamado Mein Kampf. E esse Mein Kampf houve uma grande repercussão através dessa carta, desse manifesto que ele faz. E as pessoas se identificam com o escrito dele. Porque a partir do momento que a Alemanha pega a Primeira Grande Guerra Mundial, foi assinado um tratado chamado Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes colocava a Alemanha como pagando imposto para os outros países, ela não poderia ter um exército muito grande, ela perde territórios, acontece uma série de concessões. E ele acredita que esse tratado deveria ser rasgado. Que a Alemanha tinha que investir em armamento sim, que a Alemanha não tinha... Começa com uma ideologia nacionalista, investir em comércios alemães, começa a culpar os judeus. Então, existe um clamor público por aí. E como é que se faz para você silenciar uma pessoa que tem o apoio da população? Então, algo muito semelhante acontece no governo de Nelson Mandela e no governo dos Estados Unidos. Nelson Mandela, quando nós vamos ler a trajetória dele, ele coloca como vice-presidente o seu pior inimigo político. Isso é uma jogada. Para você silenciar o seu inimigo, você coloca ele na base do seu governo. No caso de Nelson Mandela deu muito certo, mas é uma manobra muito arriscada. Se nós formos ver o que acontece com Theodore Roosevelt era um candidato que a primeira vez que ele aparece no cenário político, ele quer desmantelar os grandes monopólios que lá existem, né? Que é os Carnegie, os Rockefeller, os JP Morgan e assim por diante. E a população que está ali brigando por direitos trabalhistas começam a ter uma intenção de voto a Theodore Roosevelt muito grande. Ele ganharia aquela eleição. Só que esses bilionários que lá estão investem pesadamente no concorrente de Theodore Roosevelt. Consta que foi na história das eleições americanas onde mais se gastou no apoio de um candidato. O que acontece? Esse candidato ele é eleito. E para silenciar o Theodore Roosevelt, eles fazem isso, colocam ele como vice-presidente, fazendo parte da base do governo. Então como é que você vai criticar um governo no qual você faz parte, né? Seria mais ou menos essa jogada. Só que o tiro aí sai pela culatra. O que acontece? O presidente que estava à frente é morto no atentado. Um dos desempregados, que era a favor de Theodore Roosevelt, chega lá e dá um tiro nesse presidente. Quem assume a presidência? Theodore Roosevelt. E quando ele assume a presidência, ele começa a caçar esses monopólios, né? E mais ou menos assim acontece com Hitler. Para eles silenciarem Hitler, eles colocam ele como chanceler. Então o chanceler era um cargo de importância, fazia parte do governo, mas não tinha poderes absolutos. Seria uma forma de silenciar o povo e silenciar Hitler. Só que não dá muito certo. Quando o Hitler chega no cargo de chanceler, ele começa a fazer uma série de manobras políticas, começa a matar pessoas que são desfavoráveis, ele vota emendas no qual o chanceler passa a ter mais poder. Então, mesmo no caso de chanceler, ele começa a ter poder absoluto, como se ele fosse um presidente, um rei, um imperador e assim por diante. E antes de ter a Segunda Guerra Mundial, Hitler faz uma série de ameaças. E essas ameaças envolvem vários e vários países. A Polônia, a Tchecoslováquia, a Bulgária e vários lugares ali tem. Então o que Hitler exige desses países? Como por exemplo os Sudetos, que havia sido absolvido pela Tchecoslováquia. Fala, se vocês não devolverem os lugares onde há a maioria alemã morando, nós estaremos em guerra. Então os Sudetos que estavam fazendo parte da Tchecoslováquia têm que ser devolvidos à Alemanha. Então nós temos aí uma conturbação muito, muito grande. E se você for ver um dos irmãos, que chama-se Wilhelm, ele, em 1937, ele servia ao exército tcheco.
Em 1938 ele está servindo no exército alemão, porque é absolvido a região onde ele mora pelo exército alemão. Então ele é obrigado a servir o exército alemão, ele vai servir até o final da guerra, né? E outro irmão chamado Karl, né, que vai se tornar o diretor da empresa, e ele vai fazer isso durante toda a sua vida até 1943, né? E ele começa a perceber que a empresa poderia passar por dificuldades, né? Então, quem estava à frente do negócio era um irmão mais velho, né, Josef, que tinha 2 filhos, chamado Walter e Gerta, que já estava ajudando os negócios, né, apesar de serem muito, muito novos. Ele faz um plano com esse irmão dele. Ele falou assim: vamos começar a fabricar instrumentos, os melhores instrumentos que nós fabricarmos, nós vamos esconder eles. E vamos começar a ter um registro de todos os instrumentos que nós fabricamos. Marcar em um caderno as medidas, tudo que é importante para a fabricação desse instrumento. Porque se o cenário piorar e nos expulsarem daqui, nós temos como ter alguma coisa. Então consta que nesta época eles tiveram guardado no porão da casa deles 72 instrumentos, né? Então isso ajudava o fato do Walter e Gerta, que eram filhos, esconder os instrumentos quando era produzido na linha de montagem, de maneira que não podia alardear nem o próprio funcionário, para não achar que eles estavam querendo ir embora, né? Em 1945 veio um major do exército americano com 3 caminhões, que nessa época a guerra ela já estava tomando uma guinada diferente, houve o dia D, um encolhimento das tropas que estavam à frente, né? Então houve a retomada de muitos e muitos territórios que estavam sobre ordem alemã, e deu uma ordem para que eles mudassem todos os maquinários deles para a Bavária. Falou: ó, fecha a sua fábrica, pega as suas coisas e vai para a Bavária. Vocês não podem continuar aqui. Então Wirtz, na hora que ouviu isso, ele falou assim, não acatou. Ele falou assim: peraí, eu não vou acatar não. A guerra não terminou, a gente não sabe como é que vai ficar. Pode ser que realmente seja um território norte-americano, ou pode ser que não, eu vou esperar para ver, né? E ele não leva embora. Quando a guerra acabou, houve um grande êxodo naquela região que nós falamos, das mãos de obra alemã. Eles foram mandados de volta para casa, e nós vamos falar muito bem a respeito nisso, né? E a empresa Puchner passa a fazer parte da AMAT, junto com várias outras empresas que tinham ali, né? Mas mesmo assim a empresa trabalhava com o nome Puchner. Foi aquilo que nós dissemos. A associação AMAT, ela é criada como uma escassez de mão de obra alemã, que é mandada embora. Então a AMAT cada hora produzia instrumentos de uma determinada empresa. Então uma hora fabricava instrumentos da Ringer, outra hora fabricava instrumentos da Jules Kevert, outra hora fabricava instrumentos da Puchner. Eram todos eles feitos na empresa de Jules Kevert, que era a maior empresa que ali estava. Mas ainda existia o nome Puchner, não saía como AMAT nessa altura. Em 1946, houve uma lei mandando as pessoas de etnias alemãs que moravam nos Sudetos, que era essa região que havia sido pedido por Hitler, voltassem para a Alemanha. E a ordem, ela não foi assim, vocês têm que voltar, não. A coisa foi imperialista mesmo. A partir do momento que você recebia a notificação para você ir embora, você deveria estar no dia seguinte na estação de trem, com uma mala que não pesasse mais de 50 quilos por pessoa, e com 40 mil coroas para pagar a sua transferência até a Alemanha. Então nós vamos pegar nesta época aí o salário de uma pessoa, média de um salário de uma pessoa, a pessoa ganhava em torno de 2.000 coroas por mês. Então, para você poder ser reintegrado à Alemanha, eles estavam querendo que você pagasse 40 mil coroas. E o fato de você levar uma bolsa que não pesasse mais de 50 quilos era para que as pessoas deixassem as suas riquezas lá, não tirassem dos Sudetos. Então, existiam muitos funcionários que trabalhavam, né,
para os Puschner que eram alemães. E não tinha esse valor para pagar. Como é que eles iam pagar 40 mil coroas, sendo que ganhavam por mês 2 mil coroas? Quem tinha esse dinheiro, ainda mais na época de guerra? Então, se você for ler a biografia, né, da mãe de Walter, né, que é um dos filhos, você vai ver que ele cita que comumente a mãe dele subornava os tenentes para poder aceitar pessoas, né? Então o que acontecia? A pessoa recebia intimação. Se no dia seguinte a pessoa não se apresentasse lá com uma mala de 50 quilos e fosse embora, a pessoa poderia ser morta. Se a pessoa não tivesse o dinheiro, poderia ser morta. Então a mãe dele normalmente levava uma garrafa de uísque, levavam alguma coisa para subornar, para aceitar a pessoa ir embora, para que ela não fosse morta e pudesse retornar à Alemanha. Então existiam 2 cidades na Alemanha que comunicou que as pessoas que fossem evacuadas da cidade de Gräsli, que era a cidade de Vale do Som, seriam recebidas em Nauer ou em Ries, né? Que poderia mandar que eles receberiam essas pessoas aí. Em 1946, chegou um oficial tcheco, apareceu na loja de Josef, que ele estava por lá de fora, e falou assim, ó, eu durante a minha excursão que eu estive na Alemanha, eu fiquei sabendo que tem uma empresa com o nome Puschner, na Alemanha Ocidental. Ele falou, como assim uma empresa chamada Puschner? Aí ele foi descobrir que um daqueles funcionários que foi mandado embora pelo governo, que teve que sair com apenas 50 quilos de coisa, e subornado ou pagado 40 mil coroas, e foi embora para a cidade, na Alemanha, ele abriu uma empresa de instrumentos lá e estava usando o nome Puschner, como se fosse a empresa dele lá. E havia uma região ali, que chama-se zona desmilitarizada, né? Ou terra de ninguém, né? Isso acontece em todos os países que existe um conflito de guerra. Se nós formos na Coreia do Norte, isso acontece. Tem uma zona, chama-se zona desmilitarizada. Sendo que zona de desmilitarizada não tem nada, né? Terra de ninguém. Porque ali é uma faixa onde não é território nem de um nem de outro. É uma linha que divide as 2 fronteiras. Mas nessa linha, tudo que não tem é desmilitarização no sentido de equipamentos. Mina terrestre, tem de tudo. Só não tem soldados ali. Porque é como se fosse uma região de trégua. Ó, daqui para cá você não passa, daqui para cá você não passa. Nós estamos em guerra. E eles marcaram o encontro lá. Ele e esse ex-funcionário dele, que abriu uma empresa lá no Puschner lá. E essa zona desmilitarizada tinha 300 metros de distância entre um lado e o outro. E eles não podiam pôr o pé ali porque eles podiam morrer. Existiam minas terrestres ali, arames farpados, um monte de coisa. E eles ficam lá de 300 metros um com o outro, gritando um de um lado para o outro, se comunicando, né? Berrando um com o outro para ver se o outro entende. Até que o ex-funcionário do lado de lá entendeu que ele não podia mais usar o nome Puschner, porque isso é o nome da família dele, né? Ele aprendeu o ofício, ele podia ter o nome que fosse, mas não o nome da família Puschner, né? Até que ele entendeu e a partir desse momento ele deixa de usar o nome Puschner, né? Ele passa a adotar um outro nome. Até que em 1947, 3 meses antes de completar 50 anos, a empresa de Puschner ela vai ser liquidada e vai formar parte do conglomerado Amat. Ela vai ser, o governo soviético vai tomar as rédeas, né? Então, a partir desse momento, não existe mais empresa Puschner, não existe mais Ariga, não existe mais Juros Keiverts, é tudo do governo, né? Vocês vão ser funcionários a partir de agora, você não é dono. Então ele era dono e gerente, ao invés de ele continuar pelo menos na função dele, ele é forçado a trabalhar para a Amat, afinando instrumentos, já que ele tocava. Então quer dizer, isso é um absurdo completo. Você tem um homem que tem lá 50 anos de idade, que fabricou, fez sua empresa, montou, deu um monte de hora para muita gente, tudo. Do dia para a noite chega um oficial lá e fala assim, ó, a sua empresa não é mais sua, a partir de hoje a sua empresa é do governo.
E se pelo menos deixasse ele na função onde ele estava, de gerenciamento, não. Além do mais, ele vai ser um funcionário, ele vai ser afinador de instrumento. Tudo que for produzido pela MAT, ele vai afinar, ele vai tocar. Então, a partir desse momento, se torna quase impossível para a família continuar na MAT. Né? Eles não dá. É ultrajante nas condições que foi apresentado. Só que, nesta fase, o Júlio Skeivert já havia saído. E alguns outros donos de empresa haviam saído. E havia ali uma desconfiança, que a qualquer momento esses donos iriam embora dali. E não havia permissão para que eles saíssem dali. Né? Então, eles querem sair dali, mas eles não podem fazer isso às claras, senão eles poderiam sofrer represárias. Né? Existiam o filho dele mais novo, chamado Walter, e eles pegam o mais novo para não haver uma desconfiança, que ele e a irmã dele, conforme eu falei, estavam ajudando na fábrica do pai. E ele começa devagarzinho, viajar para lá e para cá, levando esses cadernos com anotação. Né? E ele vai levar com a dimensão dos instrumentos. Então ele vai esconder esses cadernos debaixo da camisa, com o saco. E ele começa a levar para fora, para a Alemanha, esses cadernos com as dimensões dos instrumentos. Até que um oficial começa a estranhar, fala, meu, esse moleque todo dia está aqui, esse moleque é filho do dono lá, né? do Joseph. Esses caras estão querendo ir embora, esses caras vão dar um golpe. E ele comunica os oficiais da AMAT, que ali tinham, que todo dia esse menino está indo de trem para lá e para cá, e eles vão acusar o Joseph de roubo industrial, como se ele estivesse roubando alguma coisa da AMAT, e vão prender ele. Não bastasse isso, ele vai ficar preso ainda. Então, é escrito, inclusive, no diário, que essa é uma tática comum que estava sendo adotada pela AMAT. Então, eles pegavam um membro mais velho, ou um membro sênior da família, prendia ele para que o resto da família não fosse embora. Então, com isso, a família ficaria lá. Era uma tática usada. Né? Então, a esposa de Joseph, né, que é o filho mais velho do fundador, vai falar para os irmãos, vocês devem ir embora. Deixa, mesmo assim, ele preso aqui, porque se vocês não forem agora, vocês não vão conseguir ir. Então o Walter, que é o filho mais novo, que estava carregando os cadernos, ele escreve no seu diário que foi muito difícil para eles. Mas que foi mesmo assim uma decisão acertada, porque se eles tivessem ficado lá, eles não teriam conseguido ir embora. E eles mesmo assim, mesmo com o pai preso, eles vão embora. Eles deixam a Tchecoslováquia, o Vale dos Sons. Isso vai acontecer no dia 12 de abril de 1948. Então, todos eles embora, e quem vai ficar lá é apenas Joseph, que está preso na Tchecoslováquia. E eles vão começar a vida onde? Nas duas cidades aonde foi mandada a mão de obra especializada. Além de ser mão de obra especializada para eles recomeçarem os negócios da família, existiam pessoas que eles conheciam, no qual já trabalharam para eles, que é a cidade de Nauer e Hesse. Então, se você for lá até hoje, existe os Puschner nas duas cidades, até hoje, devido a isso. Né? Então, uma parte da família vai para uma cidade, outra parte da família vai para outra cidade, e eles vão conseguir levar os cadernos, né? Mas eles vão conseguir levar não somente as informações, como eles vão conseguir, daqueles 72 instrumentos que eles haviam escondido lá atrás, eles vão conseguir levar os melhores oboés da coleção. E o que eles vão fazer para conseguir levar sem que eles percebessem que eles estariam levando instrumentos? Eles vão ser desmontados e vão ser colocados no meio da roupa. Outra parte vai ser colocada em latas com farinha, com arroz, com feijão. Então quem abre não vê que os instrumentos estão lá. Então eles vão conseguir levar uma coleção de selos que era muito valiosa, que a família tinha conseguido. Né? E eles vão espalhando no meio dos pertences, cada um levando uma sacola, e eles vão embora. Então a família que vai se estabelecer em Nauer vai incluir o pai fundador, que é Wichner, né? Que é o primeiro, a sua esposa,
e a esposa de Joseph e os seus filhos. E Joseph preso, que é Gerta e o Walter, que é os dois que começaram desde pequeno a ajudar na empresa, ajudar a esconder os instrumentos, e Walter leva os cadernos, foi o primeiro a levar. E eles vão, todos eles, morar em um quarto. E esse quarto que eles vão morar, todo mundo junto, ele vai ter um tamanho mais ou menos de 9 metros quadrados. Em junho desse mesmo ano, Joseph ele vai ser solto. Ele vai conseguir ser libertado. Não vão conseguir provar que ele estava roubando nada, né? Porque os instrumentos que ele levou não constavam nem como fabricados, haviam sido escondidos, e ninguém sabia que eles estavam anotando, né? Havia uma suspeita só pelo filho dele estar indo. E ele consegue ser libertado, e quando ele é libertado, ele vai morar junto com a família, né, nesse mesmo quarto, né? A partir desse momento, em Nauer, em 19 de junho, eles se estabelecem lá, ocorre nesse lugar em Nauer uma coisa chamada de reforma monetária, que passa a ter nessas cidades aí, né? Que ela está recebendo muitos e muitos imigrantes. A cidade está sendo remodelada, existe uma grande profusão, né? Muitas pessoas sem casas. Ela vai ser, como é que fala? Existe um grande entremente, né, entre essas duas cidades devido a essa grande profusão. O Walter, que é o filho mais novo, ele vai completar o seu aprendizado de construções de instrumento ainda quando ele estava em Grécia, quando ele ajudava o pai na empresa dele. E após a conversão monetária, né, Joseph e Walter eles vão fazer uma empresa chamada Joseph Puschner, que antigamente era Virginie Puschner, né, quando a empresa estava em Grécia. Vão fazer Joseph Puschner, que é o filho mais velho, e o pai, né? E eles, apesar de eles estarem morando em um quarto, né, eles começam fazer trabalho, a filha mais nova, que era a Gerta, que ajudava junto com o Walter, com uma fábrica de marmelada. Ela começa a fazer e ela vai conseguir vender essa empresa vai conseguir fazer essa fábrica de marmelada com a venda de 2 oboés que foram desmontados, que vieram nas farinhas, que foi vendido na época por 450 marcos. E a coleção que o Walter trouxe, o filho mais novo, de selos, eles vão conseguir vender por 700 marcos. E esse dia de 700 marcos, eles vão conseguir abrir a firma que vai recomeçar a construção dos instrumentos. E um desses oboés aí que foi trazido, escondido, ele foi usado por muitos anos pelos principais músicos de uma orquestra de ópera em Frankfurt. Ele se tornou o primeiro oboísta, né, um oboísta de maior qualidade, né? A fábrica de Puschner em Nauer, ela era um galpão de uma fazenda, que ela tinha mais ou menos 2 metros de altura, e eles começaram a produzir fagotes. Então, eles faziam fagote, testavam, do jeito que eles começaram lá no começo, né? Uma vez que eles haviam feito todos os protótipos, estavam bem, a partir desses oboés prontos, eles refizeram todos os gabaritos e ferramentas que eles deixaram para trás lá no galpão de Graça, lá no conglomerado da Mate, né? O início da produção foi muito problemática, né? Porque eles não tinham as melhores ferramentas, era tudo feito à mão. Isso acontece também com o Júlio Schiavert, né? Quando ele recomeça a sua empresa, os acabamentos são inferiores ao que estava sendo feito na Mates, né? Existia uma dificuldade muito grande de conseguir madeira envelhecida, né, para a fabricação dos instrumentos. Então, porque muito dessa onde eles estão foi usado para a guerra, né? Então, eles percebem que fazer instrumentos com a mesma qualidade que eles faziam lá era impossível, né? Até que em 1949 eles começaram a produzir outras coisas, como estante de partitura, boquilhas, buzina para motocicleta, né? Consta que quando o Walter foi pagar os impostos em 1949, o oficial surgiu que era melhor
para ele ir fabricar e trabalhar na fábrica da Opel. Porque eles estavam passando por tanta dificuldade para trabalhar. Falou assim, por que você não tenta lá trabalhar na fábrica da Opel? Então, que é um braço que depois foi ser estabelecida como Ford, né? E ele vai declarar mais ou menos como imposto, né, nesta época, 8 marcos, que vai dar mais ou menos $2. Então, ou seja, o que ele havia vendido ali, ele pagou de imposto $2, que é muito pouco, mal para sobreviver. Em um curto espaço de tempo, um amigo de Joseph, que é o filho mais velho, vai oferecer para ele uma madeira que havia sido cortada em 1936. Vendo a dificuldade da família. E Joseph, ele vai falar, não, ele vai recusar, né, porque ele não tinha dinheiro para pagar pela madeira. Só que o amigo vai convencer, falou, pega essa madeira, faz aí os instrumentos que você precisa fazer com ela. Quando você puder me pagar, você paga, cara. Você tá aí quebrado, tá com a sua família aí, todo mundo, né? Então eles vão usar essa madeira para recomeçar a fazer o boé. Então logo eles estavam novamente, vai fazer a partir dessa madeira e vendendo esses instrumentos, pode-se dizer que foi um fôlego, que eles começam a fazer outros instrumentos. Então, aos poucos eles começam a fazer fagotes, eles vai ser tubos que vão ser furados manualmente, então aquelas furadeiras manual. Então esses primeiros fagotes que foi feito nessa cidade de Nauer tinham verniz preto. Então o anel da campana ele era mais ou menos similar aos que eles faziam lá em Graz. Então, até que mais para frente houve mudança, eles vão mudar a tonalidade, vão fazer um novo calibre inclusive, para notificar a diferença do que estava sendo feito na mate, né? Então o Joseph começou reparando no boé para várias orquestras, quando ele está nessa nova cidade, e todo mundo que levava o instrumento lá para ele recuperar ficava muito impressionado com a qualidade do survejo que Joseph, o filho mais velho, fazia. E gradualmente, boca a boca, a reputação dele espalhou. Então Joseph e o Walter, que é o filho, eles vão fazer muitas viagens de tempo a Frankfurt. E quando eles iam para lá, eles voltavam lotados de instrumentos para recuperar. Então eles iam lá, traziam instrumentos, consertavam e levavam de volta. Até que o diretor da Sociedade Musical de Nauer ouviu os primeiros clarinetes feitos por eles. E ele vai encomendar numa paulada só 20 para orquestras da fábrica de Opel, que é essa empresa que é um braço da Ford, né? E quando a sua residência vai mudar para Betrosvans, onde está localizado até hoje. Agora nós vamos continuar falando da terceira geração dos Puchners. A terceira geração de Puchner, nós podemos começar com o Walter, que ele já é adulto nessa história, né? Ele vai receber um certificado como mestre artesão em 1963, né? Em 1967, a empresa ela vai sofrer uma remodelagem, né? E ela vai ter uma sociedade geral com Joseph, que é o filho mais velho, e Walter, né? E a Gerta, que é aquela menininha lá que começou a ajudar na empresa, vendia marmelada, ela vai entrar como sócio dessa empresa, né? E nos 20 anos desde que chegaram à cidade de Nauer, a firma cresceu para mais ou menos 30 funcionários. Então, quando a empresa ela chega a estar totalmente na terceira geração, né, o Joseph, que é o filho mais velho do pai, que fundou, ele sempre vai ser encontrado na loja. Ele vai estar inspecionando os instrumentos, ele vai dar retoque final no instrumento. E até 1984 ele vai cuidar do treinamento dos aprendizes. E ele vai falecer em 1988 com 91 anos de idade. Então até 1984 ele ensinava as pessoas a tocar o instrumento, a como olhar se o instrumento está bom, o que precisa ver no acabamento, corrigir os instrumentos. Ele vai se dedicar a sua vida inteira à finalização e à perfeição do instrumento.
Pushner, né, ela vai ser uma marca muito respeitada, principalmente na América do Norte, né? Não apenas por sua fina construção, mas também pela colaboração, né? Eles vão ser considerados de um fagotista, professor chamado Lewis Hugg. Ele vai escrever algumas cartas, né? Enquanto a família Pushner estava se estabelecendo em Nauer, do outro lado do Atlântico, o Hugh Cope, professor de fagote da Universidade de Michigan, estava sempre procurando os fagotes que seriam apropriados para seus alunos. E ele frequentemente parava em uma das maiores lojas de música de Detroit para tocar no fagote novo ou que havia diferente chegado. Na maioria das vezes, o professor Cooper não se impressionava, achando-os inadequados para seus estudantes. Então um dia ele experimentou um Pushner. Ficou agradavelmente surpreso pela qualidade. Ele nunca tinha visto um fagote Pushner antes. Esse era um fagote de Gräsling, onde começo da história, né? Antes da Segunda Guerra. E quando ele tocou, ficou impressionado a ponto de convencer a loja a trazê-los regularmente. O professor Cooper lembra que nesta época os fagotes podiam ser importados e vendidos com lucro de aproximadamente $200,26. Então essa é uma carta que ele escreve. Então o que acontece? Ele vai chegar na loja e ele sempre está experimentando para o seu nome. Quando ele experimenta um Pushner, ele fala: de onde é esse daí? É lá da Tchecoslováquia. E ele vai falar tanto que eles vão começar a trazer fagotes. Essa empresa aí, sempre da marca Pushner, né? Então sempre que os fagotes Pushner chegavam, ele chamava o professor Cooper e ele inspecionava cada instrumento. Ele vai checar a dimensão, a perfuração, e ele vai ajustar quando era necessário, devido principalmente à viagem que eles enfrentavam, né? No fim dos 50 anos, mais ou menos, ele decidiu falar diretamente com a família Pushner. Então a comunicação entre o professor Kuller e a fábrica, ela nem sempre vai ser satisfatória, né? Porque existia um entremezzo por causa da língua, né? Eles não falavam a mesma língua. Até que o professor Pushner o professor Cooper, aliás, resolveu visitar a família Pushner. E ele vai visitar a empresa quando ele já está na Alemanha. Então ele vai passar 5 semanas lá, de 1959, e ele começou uma colaboração, né, entre essas duas famílias. E através dessa colaboração, que ela dura até hoje, né, entre os Pushners e essa família que está nos Estados Unidos. E quando for identificado Pushners falsificado nos Estados Unidos, com o nome da Pushner, sempre o professor Kuller ele conseguia identificar eles como sendo modelos falsificados, né? Então ele faz um grande trabalho para tirar esses instrumentos falsificados do mercado, né? Ele denuncia as lojas, fala para as lojas procurarem os autênticos, dão o telefone da família, né? Então existia um Pushner que vinha com a letra J, e ele fala que eles são identificados pela letra P, que vai estar estampada nas chaves, principalmente. Então ele acaba tendo algumas questões que só os falsificados não ficam sabendo, né? Então existiam muitas letras que estavam sendo cobertas pela cortiça do instrumento. Então você precisava acionar a chave quando a cortiça levantava, que estava uma letra P lá para ver se ele era original ou não, né? Então quando começou o pico da popularidade dos fagotes Pushner nos Estados Unidos, ele vai coincidir com o auge dos programas de música nas escolas, né, que vai acontecer, que nós já dissemos aqui por várias vezes, que a empresa Selmer, a empresa Vicente Bar, elas foram beneficiadas por esses programas, né? E os Pushners, eles vão comprar as madeiras para aproximadamente 300 fagotes por ano, e vão fazer cerca de 200. 150 dos fagotes era para um mercado norte-americano, né, que era um lote padrão, né, que chegava a Detroit, mais ou menos. O professor Kuller, quando chegava, ele desmontava esses fagotes, inspecionava, fazia teste, ajuste, antes de liberar o seu instrumento
os seus clientes. Então, a partir do momento que ele fazia todas essas impressões, ele era tido como um fagote profissional de primeira linha que podia ser adquirido tanto pelas escolas quanto pelos alunos, né? Até que vai acontecer os distúrbios em Detroit no fim dos anos 70. Então, mais ou menos 50 importadoras elas vão ser roubadas, né? E nem todos os bens foram recuperados, né? Então, vai acontecer um roubo no estúdio do professor Kuller na década de 80, né? E parte desse espólio que foi roubado, ele vai ser encontrado numas dunas de areia em Michigan, né? Que ficou lá por vários e vários anos, numa investigação que demorou outros e outros anos, né? A quarta geração ela dá em 1988. A empresa novamente ela vai ser reorganizada. Dessa vez o nome vai chamar J. Puchners Specialist Manufacturers of Welding Instruments GmbH, né? Então vai ser os filhos de Walter e Gabriele que vão dar início, né? Que vai ser a quarta geração de sócio. E a Gabriela, ela trabalha na gerência da empresa desde 1983. Ela morou por uma época na Suécia durante 5 anos, mas mesmo assim continua muito envolvida com a empresa, né? E essa empresa ela vai ser resistente ao tempo, né? Resistente a todos os planos que existem através de fundir a outras empresas, de ser vendida, de ser adquirida, de ser comprada através de stencils, como acontece na MAT, padronização, fabricação automatizada. Essa empresa ela resiste todas essas tentações que se apresentam e que acabam englobando todas as outras empresas, como a Vicente Bar, como a Selmer, como várias outras. E contra todos os indícios, ela continua até hoje sendo uma empresa familiar, sendo uma empresa que faz instrumentos à mão, sendo uma empresa que tem um teste ao final da construção dos instrumentos pelo membro da família Puchner, que toca o instrumento, desmonta e faz ajustes se necessário, né, antes de mandar para o mercado. Então eles possuem uma grande notoriedade, principalmente no mercado norte-americano. Então nós podemos aí analisar, apesar de toda a dificuldade apresentada, é possível sim, né, ao contrário do que muitos acreditam, fazer música, fazer instrumento e possuir integridade, né? Os Puchner provam isso, que é possível resistir às tentações de você enganar o seu cliente, você produzir um instrumento feito por uma empresa com o lacre da outra, com o carimbo da outra, né? Isso os Puchners nunca fizeram, né? Então seguimos aí a partir das investigações, agora deixando um pouco o lado dessas empresas MAT. Tem muitas outras, né? Mas eu acredito que nós encerramos aqui o capítulo AMAT, porque as outras empresas retratam um cenário idêntico, muito semelhante, sobre a padronização do instrumento, de stencils e assim por diante. E essa, como é diferente, resolvi trazer em 2 áudios aqui, né? E nós iremos falar de outras empresas mais contemporâneas, fabricando nossos instrumentos, e seguiremos a partir de então. Uma excelente semana para todos vocês.